Well, the time is going here. O tempo está indo aqui. We don't plan to have a long meeting. Não é nossa intenção ter uma reunião muito longa, But the brethren want the gospel to be preached. Os irmãos convidaram para que o evangelho seja anunciado, The good news as boas of notícias salvation. de salvação. It's been going out for 2,000 years. Tem sido anunciado por aproximadamente 2000 anos. And God is long-suffering, Em sua longanimidade, Deus, patience, longanimidade e paciência, not willing that any should perish. Ele não quer que ninguém se perca. He has waited, Ele está esperando, and He is waiting still. Ele tem esperado e está esperando ainda. We wonder, Nós with all the evil in this world, Nós pensamos em todos os males nesse mundo. how God can still extend the day of grace. Como Deus pode estender esse dia de graça? We heard about the days of Noah Nós ouvimos sobre os dias de Noé, and the days of Lot. nos dias de Ló. We have spoken about. Nós temos falado sobre isso. Wickedness was great. A maldade era grande. In Noah's day, they married and were given in marriage. E nos dias de Noé, eles casavam e davam-se em casamento. In the days of Lot, it doesn't mention marriage. Nos dias de Ló, não é mencionado casamento. And God's judgment fell. E aí o juízo de Deus caiu. What were they going on with? E como que eles podiam ir com isso? Same thing as they are going on with today. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. God's thoughts about sin have not changed. Os pensamentos de Deus sobre o pecado não mudaram. Man's thoughts about sin Os pensamentos do homem sobre o pecado, go up and down, eles vão para cima e vão para baixo. mostly down. Normalmente mais para baixo. The moral standards O padrão moral have deteriorated tem deteriorado. since I went to high school. Desde que eu venho, desde a minha colegial, Markedly. de uma maneira notável. Man measures sin by man's treatment of man. O homem mede o pecado como o tratamento de homem para com homem. That's his standard. Esse é o padrão. But God's standard, Mas o padrão de Deus, God measures sin by man's treatment of Christ. mas o padrão de Deus é assim, é segundo o tratamento do homem para com Cristo. So a person Obrigado. can be moral Uma pessoa pode então ter um padrão moral, and respectable pode ser uma pessoa respeitável, and lost in his sins. mas estar perdido em seus pecados. Because if you speak to him about Christ, Porque se você fala com ele a respeito de Cristo, he has no interest. ele não tem interesse. He is unawakened Ele está dormente to his need of Christ. em relação à sua necessidade de Cristo. He has his own thoughts. Ele tem seus próprios pensamentos. I was giving out tracts in the Sao Paulo airport, Eu estava distribuindo folhetos no aeroporto de São Paulo and a young man, he accepted the tract, e um jovem aceitou assim, o folheto. but he says, I really don't want that Olha, eu realmente não quero esse folheto, because I'm an atheist. porque eu sou um ateu. Atheist. So he Thank said. you. And he had his arguments. E tem os seus argumentos pelo fato de professar ser ateu. He was a courteous young man. Era um jovem bem educado, He wasn't rude. não era uma pessoa rude. But I said, remember, young man, this Mas- point. Mas lembre-se disso, jovem, You esse say ponto. you're an atheist, Você diz que é um ateu, but in your conscience, mas em sua you consciência, know you have to meet God. você sabe que tem que encontrar com Deus. You have a conscience Você tem uma consciência that tells you que diz para você the Word of God is true. que a palavra de Deus é verdadeira. So when you speak to a person,
Assim, quando eu falo com uma pessoa, use the Word of God. quando você falar, usa a palavra de Deus. It is the sword of the Spirit. É a espada do Espírito. The Word of God is living and powerful, A palavra de Deus é viva e poderosa. sharper than any two-edged sword. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. And it speaks to men and women. E fala para homens e mulheres. If you're not saved tonight, Se você não é salvo aqui esta noite, God has a message for you. Deus tem uma mensagem para você. He's deeply interested in your blessing. Ele está profundamente interessado em abençoar você. He wants to lift you out of that horrible pit. Ele quer tirar você desse abismo terrível. So this evening I want to speak for a few moments Eu quero falar poucos momentos on 3 upliftings. em 3 elevações, levantamentos. Boys and girls like to be lifted up. Meninos, as crianças gostam de ser elevadas, assim, jogadas para o céu. I'm sure when they're lifted up, they enjoy that. Eu tenho certeza que quando eu pego uma criança e jogo, eu levo assim ela para cima, ela gosta bastante. 1 week ago today, A semana passada, I was distributing tracts estava entregando folhetos in my city, em minha cidade, in Canada, no Canadá, on Lord's Day afternoon. à tarde do Dia do Senhor. And at a shopping center E no shopping, where there are a lot of people, onde havia muitas pessoas, and many tracts were received. muitos folhetos foram recebidos. As I was going to my car, Aí eu estava indo para o meu carro, I met a young man. encontrei um jovem, He had a girlfriend with him, estava com a namorada dele, and he had a sweater on. e tinha uma blusa como essa. And I've never seen what was written on that sweater before. Eu nunca tinha visto antes o que estava escrito naquela blusa dele. I looked at him. Eu olhei para ele, That's strange, those words. essas letras, essas palavras são tão estranhas. What were they? O que estava escrito? I hope you can get this piece. Vamos tentar. Don't push me over the edge. Não me empurre sobre os limites, no abismo. Don't push me over the edge. Não me empurre no abismo. That's what he said. É isso que estava escrito. Se eu I traduzir said, that's certo. strange words. Palavras mais estranhas essas. But listen, you may already be over the edge. Mas você pode estar próximo a esse abismo. You may be over the edge already Você pode estar nesse abismo agora, if you're without Christ. se você está sem Cristo. But there is someone ready to lift you up. Mas existe alguém que pode tirar você desse abismo. Those strong arms of the Lord Os fortes can braços reach do down Senhor to where you are pode alcançar você onde quer que você esteja. and lift you out of that horrible E pit. levantar você, tirar você desse terrível abismo. Read this tract Leia esse folheto. because I want you to be lifted up. Eu quero ele quer tirar você quer You have levantar você. sinned against the Lord, Você tem pecado contra o so Senhor. you're over the edge already, Você já está nesse abismo, but there is salvation. mas há salvação. So I want to speak for a few minutes Então eu quero falar on pouco lifting up, de esse elevar, tirar desse abismo. basically in 3 places. Basicamente em 3 lugares. Before I turn to the scripture, Antes de nós abrirmos as escrituras, I'm going to tell you about someone who was lifted up eu vou falar para você sobre alguém que levantou-se. long before this world was created. Há tempo, bastante tempo, quando esse mundo foi criado. You know who he was? Sabe quem é esse? Satan. Satanás. Of course, he was not called Satan at that time. Naquele tempo, claro, ele não era chamado de Satanás. He had another name. Ele tinha um outro nome. His name was Lucifer. O nome dele era Lucifer. He was beautiful to look at. Ele era bonito para se ver. He was walking on the stones of heaven. Ele estava indo
nas pedras do céu, andava was- sobre as pedras do céu. the chief of the angels, Ele era o chefe dos anjos and he was admired. e ele era admirável He had a lot of followers, e tinha muitos seguidores, but a wrong thought came into his mind, mas veio um pensamento errado em sua mente and he was lifted up e ele se elevou in pride, em orgulho, soberba, which led to rebellion. que o levou à rebelião. I want to be as God. Eu quero ser como Deus. I want to be Eu first. quero ser o primeiro. And the Lord said, E o Senhor disse: Lucifer, Lucifer, you cannot be first. você não pode ser o primeiro. The Lord is supreme. Eu sou o Senhor Supremo. And you know the rest of the E story. você sabe o resto da história. He was cast out of heaven Ele foi lançado to the earth, da terra. and many angels came with E him, muitos anjos vieram com ele, lifted up elevados. in pride. Elevados em soberba, orgulho. After the flood that our brother spoke about last night, Depois do dilúvio, como o irmão mencionou a última noite, we have another story nós temos uma outra história about the men of this world sobre um homem desse mundo who gathered together, que estava reunido and they had a plan. e tinha um plano. We want to build a tower Os homens tinham se reunido e vão fazer uma torre that will go to heaven. para chegar até o céu. So come, Venham, make the bricks, façam os tijolos, and let us work. vamos trabalhar. We're going to build a tower to heaven. Nós vamos fazer uma torre até o céu. Well, don't be mistaken. Olha, não esteja errado. They didn't want to get to heaven. Eles não queriam They had no interest in God. Eles não tinham interesse em Deus. They were interested in Eles themselves, estavam interessados neles mesmos, making a name for ourselves, fazendo um nome para si mesmos. so we won't be scattered all over the earth. Assim nós não queremos estar espalhados sobre a terra. And they began to E build. eles começaram a construir. It was growing. Estava crescendo essa torre. And Jehovah, the Lord, came down. E Jeová, o Senhor, veio He looked at it. e olhou essa torre. He said, Ele disse: there's nothing to stop them. não tem nada para pará-los. They're going ahead. Eles estão indo, seguindo em frente. What did God do? O que Deus fez? He confounded their language. Ele confundiu as línguas. That's where the languages came. Por isso de onde vieram as línguas. That's why I can't understand Portuguese. Por isso que eu não posso entender inglês. That's where languages began. É de onde as línguas vieram. And how could they build? E como que eles They construíram? couldn't understand each other. Eles não conseguiam construir porque não entendiam um ao There outro. was confusion. Havia confusão. So they gave up. Eles desistiram. We can't build this tower anymore. Nós não podemos mais construir essa torre. God came down, E Deus veio então really in judgment. em juízo. They were lifted up Eles se elevaram in their pride, em seu orgulho, soberba, in their em imaginations, suas imaginações. but God confounded the whole project, the whole system. Mas Deus confundiu todo aquele sistema. And after that, E depois disso, idolatry came into the world. idolatria entrou no mundo. After the Tower of Babel, Depois da Torre de Babel, that was the beginning of nations. foi o começo das nações. Wasn't nations before that? Não havia nações antes. That was the beginning of idolatry Foi o too. começo da idolatria também. Didn't have idolatry in the times of Noah. Não havia idolatria no tempo de Noé. But after the Tower of Mas, Babel, mas depois da Torre de Babel, idolatry came in idolatria entrou and spread over the earth e espalhou sobre toda a terra. until Abraham, Até que Abraão, the one who got the call from God que recebeu um chamado de Deus to leave Mesopotamia para partir, sair da Mesopotâmia and come to the land of promise. e ir até a terra da promessa. He was an idolater. Ele era um idólatra. He was. Ele era. Yes?
And he left his land, Ele saiu da sua terra, left his family. saiu da sua família. He da sua- went to a place he didn't know where he was going. Ele saiu da sua parentela e foi num lugar onde ele não sabia para onde The ir. Lord led him on O Senhor guiou-o então and brought him to the land of e promise. trouxe-o até a terra da promessa. All right, another uplifting. E agora uma nova elevação, um novo. Isaiah chapter 6. Will we turn to it, please? Por favor, Isaías 6. Here we have the description Isaías capítulo 6, nós temos a descrição of Isaiah de Isaías and the vision that he had. e da visão que ele teve. Isaiah was a wonderful prophet of the Lord. Isaías foi maravilhoso profeta do Senhor. He preached the gospel. Ele pregou o evangelho. We find the gospel in the book of Isaiah Nós encontramos o evangelho no livro de in Isaías, many places. em vários lugares. And here is his call Aqui é o chamamento to the ministry to be a prophet. para que ele pudesse ser So, seu chamado para que ele pudesse read the trabalhar. first verse, please. Primeiro, versículo 1, Isaías 6. 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. This is a wonderful vision. Essa é uma visão maravilhosa. His eyes were opened. Seus olhos foram abertos He looked up. e olhou para cima He saw the throne of the Lord. e viu o trono do Senhor. He saw someone sitting high and lifted up. Ele olhou para cima e viu alguém sentado alto, bem alto. And his glory filled the temple. E toda a sua glória enchendo o templo. And those words were heard. E as suas palavras foram ouvidas. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Angels, Os anjos, they had to cover their faces eles tinham que cobrir o rosto in the presence of Jehovah. na presença de Jeová. And Isaiah was in the presence of God. Isaías estava na presença de Deus. But you notice in verse 1, Mas no versículo 1, he speaks of Uzziah. ele fala do rei Uzias. I don't know if we have time to read the history of Uzziah. Não sei se nós vamos ter tempo de ler a história de Uzias. You'll find it in the book of Chronicles. Nós encontramos isso no livro de Crônicas. Maybe we should turn to one verse. Second Chronicles, Segundo o livro das Crônicas, chapter 26. capítulo 26. We will read a verse. We won't read the whole background history here. Nós não vamos ler toda a história, todo o histórico aqui. Uzziah was a very successful king. Uzias era um rei muito bem sucedido. He did great works. Ele fez grandes obras. His name was spread far and wide. O nome dele estava espalhado longe nas He terras. built fortifications. Ele construiu fortificações. He was looked up to, respected. Ele era uma pessoa muito respeitosa, He had a respeitada. mighty army. Tinha um exército poderoso. He had towers and machines, munitions. Tinha torres, máquinas, munições. So you would say he was a wonderful person. Podemos dizer assim, puxa, ele era uma maravilhosa pessoa. But he made a very serious mistake. Mas ele cometeu seríssimo erro. Verse 16. Versículo 16. When he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Segundo o livro das Crônicas 26, 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Now, this was not the privilege of Uzziah. Isso não era um privilégio de Uzias. He had no right to be in the temple.
Ele não tinha direito de entrar no templo to offer incense to Jehovah. para oferecer incenso a Jeová. No, absolutely not. Absolutamente não. That was the work of the sons of Aaron. Isso era um trabalho dos filhos de Arão. But his heart was lifted up Mas o seu coração se exaltou in pride, spiritual pride, num orgulho espiritual and rebellion. e de rebelião. He says, I'm going in Eu vou entrar to offer incense. a oferecer incenso. The priests tried to forbid him, Os sacerdotes tentaram impedi-lo, but he would not listen. mas ele não ouviu. He was a great king, Ele era um grande rei, but disobedient. mas um rei desobediente. He went in Ele entrou and he attempted to offer incense, e ele tentou oferecer incenso, but God was displeased. mas Deus não permitiu. And when he came out, Quando ele veio, quando ele saiu, if you looked here on his forehead, ele olhou a sua testa. where everyone could see it, Todos podiam ver em sua testa the spot of leprosy. manchas de lepra. And you know, Uzziah was a leper till the day of his death. E Uzias ficou leproso durante todos os dias da sua vida. He had to live in a separate house Ele teve que morar numa casa separada, because a leper was forbidden to enter the city. porque a lepra não permitia, proibia a pessoa entrar na cidade. You know, I've seen lepers in India Eu tenho visto lepra and Africa. e na África também. I've spoken to groups of lepers Eu tenho falado para grupos de leprosos, without fingers, sem dedos, without feet, sem pés, open running sores. coisas aparecendo osso, coisas assim. What a pitiful sight. Que visão terrível. They are completely excluded from society. Eles são completamente excluídos da sociedade. In the Old Testament, No Velho Testamento, they had to cover their lip eles tinham que cobrir os seus lábios and cry out, e clamar: unclean, unclean, imundo, imundo, don't come near me. não cheguem perto de mim. Eleanor has been with me in India Eleanor foi comigo à Índia just a few months ago. alguns meses atrás. Month of January, No mês de janeiro, we spoke at a leprosy colony nós falamos numa colônia de leprosos, no leprosário, and presented the e gospel, apresentamos o Evangelho, which was a privilege. que foi um privilégio. But Uzziah Uzias died a leper morreu como um leproso, because his heart was lifted up porque seu coração exaltou-se in rebellion against Jehovah. em rebelião contra Jeová. So coming back to Isaiah 6, Voltando para Isaías 6. that very year that Uzziah died, Nesse ano em que Uzias morreu, I think Isaiah was thinking of that king. eu penso que Isaías pensava nesse rei. He knew him well. Ele conhecia bem esse rei. He looked up to him, Ele olhava para si, olhava para ele, but he was a leper. mas ele era um leproso. Uzias. So the year that he died, No ano que ele morreu, the best of man o melhor homem ruined, arruinado, contaminated contaminado with leprosy. com lepra. Always a picture of sin. Sempre é uma figura do pecado. Always, without any exception. Sempre, sem exceção, é uma figura do pecado. And it's defiling power. E tem um poder contaminador. You know, I never want to hug a leper. Eu não quero abraçar um leproso. Never have the desire to do that. Nunca tive esse desejo de abraçar um leproso. The Lord Jesus did. O Senhor Jesus teve. He put his arms around the leper. Colocou seus braços ao redor do leproso. I don't think that leper had ever experienced love like that before. Eu acho que um leproso nunca teve uma experiência tão amorosa antes disso. Be thou clean. Ser limpo. And the Lord
cleansed him from his leprosy. E o Senhor limpou de sua lepra. And the Lord was not defiled. E o Senhor não foi contaminado. But now coming to Isaiah, Voltando aqui para Isaías. if you read carefully, Você lê cuidadosamente, you'll see in the previous chapters, você vê nos capítulos anteriores, he is bringing judgment upon the people of Israel. estava trazendo juízo sobre o povo de Israel. Judgment to the covetous, Juízo sobre, the liars, sobre os mentirosos, the drunkards. os bêbados. He mentions 6 different companies. Ele menciona 6 diferentes companhias. And he said, woe be unto you. E ele diz, juízo para você. Yes, Oh, correct. ai. In this chapter, Nesse capítulo, he has a vision. ele tem uma visão. Now, I don't think that Isaiah was like those other people. Não penso que Isaías fosse como outras pessoas. I think he was a very good living man. Eu penso que Isaías era uma pessoa bem de vida. I think he was a very respectable person. Penso que Isaías era uma pessoa muito respeitável. But now in this chapter, Mas nesse capítulo, he looks up ele olhou para cima and he sees the glory of the Lord. e viu a glória do Senhor. The rays of the Lord's presence penetrate his heart. Os raios de sua glória, From- da glória do Senhor, penetrou o seu coração, o coração de Isaías. From the very face of that person. Vindo da própria face daquela pessoa. And now E agora, he is convicted ele está convencido of his sin. de seu pecado. He was speaking about other people Ele está falando de outras pessoas, and the evil that they were doing, dos males que eles estão cometendo, which God would judge. que Deus iria julgar, But now he speaks about himself. mas agora ele está falando de si mesmo. I am just like King Uzziah. Eu sou como o rei Uzias. If you read here in verse 5, Você lê no versículo 5, woe is me, for I am undone. então, dizia o versículo 5, 6, 5. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor Yeah. dos exércitos. So he had a vision of the Lord. Ele teve uma visão do Senhor. And you know who he saw there? E sabe quem ele viu lá? If you turn to John chapter 12, Se você abrir no capítulo 12 de João, it tells us nos fala that person that Isaiah saw that aquela day que Isaías viu aquele dia was the Lord Jesus. foi o Senhor Jesus. He was there in the glory. Ele estava ali em sua glória. And Isaiah E assim Isaías was convicted foi convencido of his sin. do seu pecado. Woe is me. Ai de mim. I'm no better than Uzziah. Eu não sou melhor do que Uzias. Uzziah was cut off. Uzias foi cortado, tirado. Isaiah said, I'm cut off too. E eu vou ser cortado também. I'm undone. Eu sou indigno. I have unclean lips. Eu tenho lábios impuros. And so his heart was exposed Assim o seu coração foi exposto as it really was. quem ele realmente era. And so, dear friends, this evening, Assim, queridos amigos, the Lord searches your heart. essa noite o Senhor está olhando o seu coração. All things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. It's God's verdict É o veredito de Deus that you are a sinner, que você é um pecador. a guilty sinner. Pecador culpado. When you get into the presence of the throne of God, Quando você estiver na presença do trono de Deus, like Isaiah did, como Isaías estava. he wasn't comparing himself with anyone else, Ele não estava ali comparando com alguma outra pessoa, but the Word of God mas a palavra de Deus had penetrated his soul. penetrou em seu coração.
and he humbles himself e ele humilhou-se a si mesmo, at the feet of Jehovah. até os pés de Jeová. On this occasion, Nessa ocasião, there was a remedy. havia um remédio. I want you to notice, brethren, there are two things here. Existe aqui, irmãos, duas coisas. There's a throne we have spoken about. Existe um trono que nós vimos There's also an altar. e também um altar. So if you read verse 6. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Here was the burning coal Aqui havia uma brasa, taken from the altar uma brasa viva tirada do and altar placed upon the lips of Isaiah. e colocado na boca de Isaías. Why did it come from the altar? Por que veio isso daí do altar? What does an altar speak about? O altar fala sobre o quê? It speaks about sacrifice. É a figura do sacrifício. There might have been an animal on that altar. Deveria ter um animal naquele altar. As our brother told us last night, O irmão falou a noite passada. these animals were all figures of Christ. Os animais eram figuras de Cristo. There was an altar Há um altar to provide para prover cleansing, purificação, salvation. salvação, It touched his lips. e tocou os seus lábios. He was brought into God's presence, E foi trazido na presença de Deus, but he was fitted for the throne of God. mas agora ele estava adequado, ele era compatível ao trono de Deus. And if you accept Christ as your Savior, Se você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador put your faith and trust in Him, e se você colocar sua fé e confiar nele, you come in contact você entra em with contato the work that Christ accomplished numa obra que Cristo consumou, on the cross of Calvary. cruz do Calvário. You believe in that work, Você crendo nessa that obra, sacrifice, nesse sacrifício, in that death, nessa morte, in that suffering nesse sofrimento for your sins. por seus pecados, You're in touch with the altar. você está em contato com esse altar. Thank God there was an altar here Agradecemos a Deus porque há um altar aqui to provide deliverance que pode prover for livramento Isaiah. para Isaías. But I'll tell you something. Mas vou dizer algo a você. We've spoken of the great white throne. Nós dissemos sobre o grande trono branco. If you're not saved, Se você não está salvo, you'll be at that throne. você estará nesse trono, diante desse trono. You'll look into the eyes of this same person. Você vai olhar para os olhos dessa mesma You'll pessoa be high and lifted up que está muito alto, on the bem great elevado, white throne. no grande trono branco, But there'll be no altar. mas não haverá um altar. The throne will convict Esse trono of your sinfulness. convencerá da sua pecaminosa, No salvation. que você é um pecador, mas não haverá salvação nesse At the trono. great white throne, Esse grande trono branco, no second chance. não haverá uma segunda chance. Now Agora there is forgiveness há perdão and cleansing. e purificação. Now the time is going, so let us look at another lifting up. Vamos ver outra exaltação, outra elevação. John's Gospel, Evangelho de João, por favor, chapter 12. capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. I think we're familiar with this verse. Penso que esses versículos são familiares. Verse 31. Versículo 31, Isaías 12, 31. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 32? 32, yeah. E eu, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Here we have a lifting up. Aqui nós vemos esse terceiro levantar, elevar.
You know, the Lord spoke previously here, O Senhor falou antes aqui, in verse no 24. versículo 24. Would you read it, please? Versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. That's a beautiful verse. Esse é um versículo muito bonito. I enjoy it. Eu gosto dele. Christ is the corn of wheat. Cristo é o grão de trigo. He didn't want to be alone for all eternity. Ele não queria estar só pela eternidade. He wanted to have Ele companions. queria ter companheiros, companhia. He had millions of angels, Ele tinha milhões de anjos, but he wasn't satisfied. mas ele não estava satisfeito. He wanted sinners Ele queria pecadores, like you and me como você to e eu, enjoy his company. para apreciar a sua companhia. Only for this world? Somente nesse mundo That's a privilege. é um privilégio, But no, for all eternity. mas não por toda a eternidade. But listen, Mas ouça, the Lord lived a perfect life. o Senhor viveu uma vida perfeita. No one could convince him of sin. Ninguém podia convencê-lo do pecado. The heavens broke asunder. O- The heavens opened Os céus se abriram twice 2 vezes. at the beginning of the Lord's ministry, No começo do ministério do Senhor at the end. e também ao This is my beloved Son, fim. Este é meu filho amado, in whom I am well pleased. em quem eu me comprazo. Salvation, Salvação not through the life of Christ. não através da vida de Cristo. Impossible. Impossível. Perfect life. Vida perfeita. You know, some people speak to me Sabe, algumas pessoas falam para mim, in India and other na places. Índia e em outros lugares. Oh, yes, Christ was a wonderful person. Assim, Cristo era uma grande pessoa, maravilhosa pessoa. I admire his Eu teachings. admiro os seus ensinamentos. He was a great prophet Ele era um grande profeta and a great teacher, e também um grande mestre, which is true. o que é verdade. But I said, my friend, Mas eu digo, meu amigo, that will not save you. mas isso não salvará você. Even if you could follow the example of the Lord, Mesmo que você possa seguir o exemplo do Senhor, which no one has done. que nem ninguém pode fazer. People say, follow the life of Christ, As pessoas falam assim, sigam a vida de Cristo and God will have mercy on you. e Deus terá misericórdia de você. Well, no one has ever done that. Mas ninguém fez, You know what the life jamais of- fez isso. The life of Christ does? A vida de Cristo, sabe o que a vida de Cristo It faz? really condemns man, Olha, verdadeiramente condena o homem. because you and I are so unlike him. Porque você e eu não somos como ele. So, following Christ Assim, seguir a Cristo for salvation para ter salvação is a complete false idea. é uma ideia completamente falsa. And the Lord Jesus, E o Senhor he Jesus, could have gone back to heaven. ele poderia ir ao céu. This morning we spoke about the Lord in the Garden of Gethsemane. Essa manhã nós falamos sobre o Senhor no Getsemane. He could have gone back to heaven. Ele poderia ter voltado At that moment. ao céu aquele momento. He could have called 12 legions of Ele angels. poderia chamar por 12 legiões de anjos. There was no cause of death in the Lord, Não havia nada que pudesse causar a morte no Senhor. as there is in us. Mas isso existe em nós. But he went into death. Mas ele foi até a morte. He had to die Ele teve que morrer and bear that awful e judgment, levar o terrível For you and juízo me. por você e por mim. or else he would be alone for all eternity. Ou senão nós estaríamos, ele estaria só durante toda a He eternidade. could have entered the glory Ele poderia entrar na in glória his own right em and sua power, própria justiça e poder, but he did not mas ele não o fez. until Até he had finished the work, que ele tivesse consumado a obra. until he had purged us from our sins. Até que ele pudesse purgar, nos purificar dos nossos pecados. In Canada, we had a Christian prime minister. No Canadá nós temos um primeiro-ministro que é cristão. His name was Mr. Harper. O nome dele é Sr. Harper. He came to Brazil. Ele veio ao Brasil. They gave him a wonderful welcome. O país deu uma maravilhosa
Bem-vindo, ele He- disse bem-vindo. He was, yeah. Boas-vindas, obrigado. Fugindo as palavras. He was a brother in the Lord. Ele é um irmão no Senhor. He's no longer in power. Ele também não está mais no poder. But you know, I wouldn't walk into his office Eu and sit podia down. entrar no seu escritório e sentar lá. I have no right to do that. Eu não tinha esse direito, And if I was not invited, a não ser que eu tivesse sido convidado. I couldn't do that. Eu não poderia fazer isso. Security would put me out. Segurança ia me lançar fora. But the Lord Jesus, Mas o Senhor he Jesus, had every right to enter the glory. ele tinha todo o direito de entrar na glória. He entered there Ele podia entrar lá, where he had been for eternity, onde ele tinha estado por toda a eternidade, but he entered in a different way mas ele entrou numa maneira than he diferente came out. da maneira quando ele veio. From a past eternity, Quando ele from a past da eternity, eternidade passada, he was with the Father, ele estava com o Pai, a distinct person, uma pessoa distinta, the eternal Son. o Filho eterno. But when he went back, Mas quando ele voltou, he went back as a man. só que agora ele voltou como homem. And he will remain a man. E ele permanecerá For all como homem eternity. por toda a eternidade. Why? Por quê? So that he can enjoy your company. Porque assim ele pode apreciar, desfrutar da sua companhia. He wants to have you there. Ele quer ter você ali. Thank God he will not be alone. Agradeçamos a Deus porque ele não vai estar só. But remember, Mas lembre-se, the Lord had to be lifted up. o Senhor teve que ser elevado. You know, some people think, Algumas pessoas pensam, some preachers, alguns pregadores, if I lift up Christ, se eu elevar a Cristo, all people will believe on him. todas as pessoas crerão nele. When I was a boy, Quando eu era criança, maybe 15 years of age, talvez 15 anos de idade, I preached the gospel on the street of Ottawa. eu pregava o evangelho nas ruas de Ottawa. I tried to lift up the Lord. Eu tentava elevar o Senhor. In one of the first times I preached, Uma das primeiras vezes que eu preguei, I remember hearing about another man, eu estava ouvindo lembro de ter ouvido de um outro homem. and he began at 14 years of age. Ele começou com 14 anos de The idade. first time he preached on the street corner. Primeira vez que ele pregou numa esquina foi com 14 anos. And he lifted up Christ. E ele elevou a Cristo. And he got a crowd of people. E teve uma multidão ouvindo. But they went on their way. Mas eles seguiram o seu caminho. But one Negro man, one black man, Um homem em pele negra, with white hair, com cabelo branco, he came over to Mr. Ironside. ele veio até esse irmão Ironside. He said, "Lad, boy, Esse Ironside disse para ele, menino, I've been looking for this all my life. eu estava procurando por isso por toda a minha vida. And you've given me a message E você me deu uma that mensagem has changed my life." que mudou a minha vida. What I am trying to say, Bom, estou tentando dizer, that we lift up Christ, nós elevamos a Cristo. but we don't see everyone saved. Nós não vemos muitos salvos. Many people go on their way, Muitos estão seguindo seus caminhos, indifferent indiferentes to the message that we give them. à mensagem que nós estamos dando a eles. They don't have any interest. Não tem nenhum interesse. It's the same in Canada. É o mesmo, isso acontece no Canadá It's the same here. e também aqui no Brasil. It's the same everywhere. E é o mesmo em todo lugar. But there are some that will listen. Alguns têm ouvido. So the point in this verse is O ponto nesse versículo is that God would lift up his son. Deus levantaria o seu filho. This is the person that Isaiah saw in his vision. Esta é a pessoa que Isaías viu em sua visão. This is the glory of the Lord Essa é a glória do Senhor. in a human tabernacle, No tabernáculo humano, veiled,
velado. He didn't appear as he did to Isaiah here, Ele não apareceu como apareceu para Isaías aqui, but it was the same person, mas era a mesma pessoa, crowned with glory and honor now. coroado de honra e glória agora. But here he was an ordinary man. Mas aqui ele era um homem comum. Men lifted him up, Homem, eles gostam de se exaltar. as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Even must the Son of Man be lifted up, Importa que o homem, o filho do homem, seja that levantado. whosoever believeth in him E para todo aquele que crer, should not perish. não pereça. Those people, those Israelites Aqueles israelitas that were dying from the poison of the serpents, que estavam morrendo pelos o veneno das serpentes. the Lord Jesus spoke to Nicodemus about it. O Senhor Jesus falou com Nicodemos a respeito Nicodemus, disso. he said, Nicodemos, ele disse, as they sat that evening on the housetop, as Nicodemus listened to the Lord, Nicodemos, como ouviu o Senhor, the Son of Man must be lifted up. o Filho do Homem é necessário que ele seja levantado. So man lifted him up and put him on the cross. Homem podia levantou o Senhor Jesus, sim, mas para pô-lo numa cruz. But God Mas Deus gave his Son. deu o seu Filho. I was speaking in Ottawa last week. Eu estava falando em Ottawa na I última said- semana e disse: One of the most remarkable things in the Bible, uma das coisas mais notáveis na Bíblia, man lifted Christ up on the cross. o homem elevou o Senhor Jesus na cruz. They scourged him. Ele te açoitou. Obrigado. They spit upon him. Cuspiram They nele. buffeted him. Eles esbofetearam a They ele. crowned him with thorns. Eles coroaram o Senhor com uma coroa de espinhos. The Son of God. O Filho de Deus. Why did God not intervene? Por que Deus não interveio nisso? Why was God silent? Por que Deus estava silente, em We have silêncio? fathers in this company here. Aqui existem pais. If your son was treated in that way, E se seu filho for tratado dessa maneira, would you stand back poderia você afastar-se and allow it to take place? permitir que isso acontecesse? But God did. Mas Deus He fez. did not intervene Ele não interveio. because Por quê? he loved your soul. Porque Ele ama a sua alma. And he allowed Christ to suffer. E Ele permitiu que Cristo The sofresse. Lord Jesus said, "This is your hour O Senhor Jesus disse: esta é a sua and the hora power of e o darkness." poder das trevas. In other words, God allowed man Em outras palavras, o Senhor permitiu que o homem to show what was in his heart. mostrasse o que havia em seu coração. All that hatred, Todo o seu ódio, all that enmity toda a sua inimizade against Christ. contra Cristo. You know, the most severe Dos mais, condemnation of man in the Bible sabe qual é a maior condenação do homem na Bíblia? they hated the Lord without a cause. Eles odiaram o Senhor sem causa. They had no cause. Não tinha causa. It was man's heart Era o coração do homem opposed to God. em oposição a Deus. That's one side. Esse é um lado. Now the other side, Agora o outro lado. God gave his son. Deus deu seu filho. He allowed him to be treated in that way. Ele permitiu que ele fosse tratado dessa He maneira. did not interfere. Não interferiu. And then Christ went into the hours of darkness, E daí o Senhor entra nas horas de as trevas. stroke upon stroke, Pancada após pancada. as it came down upon his head, E vieram sobre a sua cabeça. lifted up Levantado as a sacrifice como um sacrifício for sinners. por pecadores. Tonight, dear friend, Essa noite, querido amigo, he is lifted up in the glory, ele está exaltado na glória. and he is waiting to save you E ele está esperando para salvar if you will você. come Se você vier and confess yourself a sinner
confessa, e se você confessa a si mesmo como um pecador, that you are guilty before God, que você é um pecador, um culpado diante de Deus, that you are ruined with sin, que está arruinado por causa do pecado, that you are unclean, que você é um impuro, and trust in the work of Christ. e confie na obra de Cristo. There's a full salvation Há for you. uma salvação muito grande para você. I'm going to close with one more lifting up. E nós vamos terminar com um mais levantado ou exaltado. This elevado. is for believers. Esse é para crente. John 4. João capítulo 4. We'll read just one verse here. John 4. Verse 35. Versículo 35. Capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Well, this is a word for those of us who belong to Christ. Essa aqui é uma palavra para aqueles entre nós que creem em Jesus como seu Senhor. This is the Lord Jesus in Samaria, Esse é o Senhor Jesus na Samaria, who stopped on his journey e parou em sua jornada and brought blessing to this poor woman, para trazer bênçãos a essa pobre mulher, filled her heart with joy, encher o seu coração de alegria, made her a testimony in Samaria, fazer dela um testemunho ali em Samaria. so that the Lord remained there a few days, O Senhor permaneceu ali alguns and many dias, more believed in his e name, muitos mais creram em seu nome. and it made the Lord think Fez com que o Senhor pensasse of the fields, dos campos white already to harvest. que já estão brancas, as ceifas que já estão brancas, But the laborers are as few. terras que estão brancas para as ceifas. The harvest truly is plenteous. A colheita já está pronta, a There's ceifa a- já está pronta. but the laborers are few. Mas os trabalhadores são poucos. Think of the wonderful harvest in the coming glory. Pensa na maravilhosa ceifa na glória vindoura. The harvest of souls through the work of Christ. A ceifa para as almas, ceifas das almas para a glória de Cristo. But here's a word for us. Mas aqui, isso é uma palavra para nós. We are left here Nós somos deixados as aqui ambassadors for como Christ. embaixadores de Cristo. Let's lift up our eyes Que nós levantemos os nossos olhos and look upon the fields. e possamos olhar esses The campos millions of souls that can be reached in this country. e milhares de almas podem ser alcançadas nesse país, The Lord will give the increase. e o Senhor acrescentará. Well, may the Lord bless His word. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Last week when I spoke, Na última semana, quando eu falei, and I'm finished now. agora eu vou terminar. I guess I've gone too long. Penso que já passei um pouco do tempo. But I finished my subject. Mas eu vou terminar o assunto que eu tenho But I trazido. told the boys and girls a story Quando eu falo uma história para as crianças e os meninos e as about a meninas ship. sobre um navio, You know, the children are always interested in ships. sabe que as crianças estão sempre interessadas em navios, né? There were a lot of children in the meeting. E tem bastante crianças lá. I'm going to tell you, boys and girls, Eu vou dizer também para vocês, About a meninos e ship. meninas, sobre navios. that could never be lifted up, Nunca, could you repeat that, please? which will never be lifted up. Well, I better O finish navio the não story. pode. Okay. Yeah. Okay. Please. I'll Finish go. the story. I'll backtrack here. Ok, ele vai voltar um pouco porque eu não estou conseguindo. In Canada, No Canadá, there was a large ship built, há grande navio. almost as large as the Titanic. É quase do tamanho do Titanic.
I would think it's about as large as this bus terminal here. Esse é tão largo assim como essa rodoviária aqui. When it was built, it was the largest ship on the Great Lakes. Quando foi construído, era o maior navio construído lá em Later Lakes. On the Great Lakes of Canada. Great Lakes, era o Canadá. It was carrying, Grandes Lagos. Grandes Lagos. It was carrying tons of iron. Foi necessário toneladas de aço. 40,000 tons it could carry. 14 toneladas ele poderia carregar. 14 mil toneladas. And it was a very modern ship. 40,000. Tons 40 toneladas. When it was loaded. Quando ele está carregado. And it was a very modern ship. E é um navio bem moderno. Air conditioning cabins. Tem cabines assim com ar condicionado. Everyone wanted to work on the Fitzgerald. Todo mundo quer trabalhar nesse Fitzgerald, nesse navio. That would be a wonderful job. É algo Wonderful necessidade job. dos universitários. É um trabalho muito bom. Todo mundo quer trabalhar lá. It was built in 1958. Ele foi construído em 1958. But in 1975, Em 1975, in November, novembro de 75, on Lake Superior, no Lago Superior, which is one of our greatest lakes in é Canada, um dos maiores lagos que nós temos lá no Canadá, very, very deep, muito profundo, only about 15 kilometers from the harbor. A 15 quilômetros do porto. It was hit by a terrible storm, Aconteceu uma terrível tempestade. and it knocked out the radar. Daí o radar apontou isso. And the water started to come in. A água começou a entrar Huge waves battered it. e ondas muito altas começaram a bater nesse navio. And in about 1.5 hours, E em 1h30 it went right to the bottom. ele foi profundo. Em 1h30 ele afundou And split in 2 pieces. e partiu em 2 pedaços. So I said to the boys and girls, E eu digo assim para as crianças e para os meninos e para as meninas: it'll never be lifted up. e você nunca vai conseguir tirar esse barco do fundo do mar. Divers can't even get down that deep. Mesmo esses mergulhadores não conseguem ir até o fundo, porque é muito fundo. 29 people. 29 pessoas, brave men homens bravos, went down foram lá e with the Fitzgerald. com esse navio Fitzgerald, One body was found. afundaram com o navio. Only one body was found. E só foi encontrado um corpo. So no one can tell the story. Ninguém pode contar a história. There's many stories been written about it, Existem muitas histórias and escritas sobre songs isso. too. E também músicas But a respeito disso. it's gone. Mas ele se foi. And I said to the children, E eu digo assim para as crianças: you cannot, it's too late for that ship. e é muito tarde para It's esse navio. impossible for it to be lifted up. É impossível agora para ele ser levantado. And those brave men are gone into eternity E esses homens valorosos foram para a eternidade with the captain of the ship. com o capitão do navio. But tonight, Mas esta noite the Lord will lift you up o Senhor pode elevar, out exaltar of você that horrible pit. desse terrível abismo. Put your feet on a solid rock. Ponha o seu pé numa Put a rocha song in your sólida heart. e ponha uma música em seu coração. God bless His word. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.